Olá, pessoal! Então, a aula de hoje vai ser sobre feixe de retas paralelas. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para que vocês peguem um caderno e vão anotando os detalhes da aula, fazendo um resumo, porque isso é super importante para que vocês consigam manter o foco na videoaula e também assimilar mais o conteúdo. Então, corre lá, pega o teu caderno, pega uma caneta, um lápis e vamos anotando e fazendo os exercícios, tá? Eu vou pedir para vocês tentarem fazer os exercícios junto comigo no seu caderno. Não precisa copiar enunciado, apenas copiar os valores, tá bom? Então, primeiro relembrando o que é o ângulo, o ângulo é formado por duas semirretas que têm uma origem em comum, que a gente vai chamar de vértice. Só pegar aqui. Então, aqui a gente vai chamar de vértice do ângulo e esses são os lados. Então, a gente usa, daí a unidade de medida que a gente usa para o ângulo é o grau, que ela mede a abertura que tem essas duas semirretas. Bom, então vamos relembrar aqui algumas classificações de ângulos. Eu tenho um ângulo nulo, que mede 0 graus. Tenho um ângulo agudo, que é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, ou seja, uma medida menor do que 90 graus. O ângulo reto é o ângulo que mede exatamente 90 graus e a gente vai usar sempre para representar esse quadradinho com uma bolinha aqui. E o ângulo obtuso é o ângulo maior do que 90 graus. Ângulo raso é o ângulo que mede exatamente 180 graus, tá? Ele dá essa meia volta aqui. Lembrando que uma circunferência tem 360 graus. Bom, aí a gente tem três categorias aqui de ângulos, que a gente diz que são ângulos complementares. Complementares é quando a soma deles, aqui ó, o ângulo alfa, peraí, aqui ficou muito bom aqui. Se eu tenho aqui ângulo alfa, que é esse primeiro, e esse daqui é o que a gente chama de ângulo gama, tá? É só letras gregas para representar, poderia ser letras normais também. Quando juntos eles formam 90 graus. Isso daqui são ângulos complementares. Já os ângulos suplementares são aqueles que juntos formam 180 graus. Somados, eles vão formar aqui 180 graus, ó. Fica visível aqui no desenho. E os replementares são aqueles que somados vão dar 360 graus, ok? Vamos fazer então alguns exercícios sobre isso. Então, olha só, qual é a medida de um ângulo que é igual ao dobro do seu complemento? Bom, eu quero saber um ângulo que eu não sei, vou chamar de x. Tá? Então, eu sei que ele é igual ao dobro do seu complemento. Bom, o que é o complemento? Quando eu tenho dois ângulos complementares, então eu sei que se eu pegar dois ângulos aqui, ó, vou chamar de x e o outro de y, a soma deles tem que dar 90. Então, qual que é o complemento de x? É o y, é o valor que falta para fechar 90. Então, o complemento de um ângulo é 90 menos x. Tá? Esse é o complemento de um ângulo. Então, se a gente tem que transformar essa linguagem aqui usual em linguagem matemática, como que a gente vai fazer isso? Olha só, eu tenho que o ângulo é igual, vou colocar o sinal de igual, ao dobro, ou seja, está multiplicando por 2, do seu complemento, que a gente viu que é 90 menos x. Então, eu criei essa expressão. Logo, eu sei que x é igual a 2 vezes 90 é 180, e aqui 2 vezes menos x vai ser menos 2x. Então, passo o x para lá mais, e fica 2x mais 3x, perdão, mais 2x, né? 2x é igual a 180 graus. Logo, 3x é igual a 180, passo 3 dividindo, x igual a 180 divididos por 3, logo x igual a 60 graus. Então, o ângulo, essa é a medida de um ângulo que é igual ao dobro do seu complemento. Qual seria o complemento de 60? Quanto falta para fechar 90 graus? Então, o complemento dele seria 90 menos 60, que é 30.
Então, ó, eu tenho um ângulo que é igual ao dobro do complemento dele. Então, aqui, ó, calcule a medida de x nos seguintes casos. Eu tenho aqui 54 e aqui eu tenho x. Olha só, juntos esses ângulos vão formar quanto? 90 graus, eu tenho um ângulo reto aqui. Logo, eu sei que 54 mais x é igual a 90 graus. Passo 54 para o outro lado menos, vai ficar x é igual a 90 menos 54. Então, o meu x vai ser igual a 36 graus. Ok? Só apagar aqui, 36 graus. Já na letra B, a gente tem ali, não é mais um ângulo de 90, a gente tem um ângulo de 180 graus. Então, como que a gente calcula? Tem aqui, ó, 3x mais 60, que é igual a 180 graus. Então, passo 60 para o outro lado, vai ficar 3x é igual a 180 menos 60. Então, 3x é igual a 120. Passo 3 dividindo. Então, x é 120 divididos por 3. Logo, o x é igual a 40 graus. Ok? Agora eu tenho aqui, dois ângulos são adjacentes complementares. Sabendo que a medida do maior ângulo é 48, qual é a medida do menor ângulo? Bom, essa palavrinha aqui, gente, adjacente significa vizinho, ou seja, um colado no outro, tá? Você vai pensar em vizinho, um colado no outro. Então, dois ângulos que estão um ali colado no outro são complementares, ou seja, significa que juntos eles vão formar ali 90 graus, tá? Mas aí ele fala assim, o de maior ângulo tem 48 graus. Qual é a medida do menor? Então, eu vou chamar de x. Então, eu sei que 48 mais x é igual a 90. Passo 48 para o outro lado, menos. Então, x é igual a 90 menos 48. Logo, o x aqui é igual a 42. Ok? Considere o ângulo AOB. Lembrando só, pessoal, aqui a notação de ângulo é quando tem esse circunflexo aqui em cima. Ele indica onde que está o vértice do ângulo. Então, se eu fosse desenhar aqui, eu ia ter o ângulo AOB, AOB. O vértice está aqui no O, ok? Tá. Considere o ângulo AOB, sendo que a medida do seu suplemento é 101. Qual a medida do complemento desse ângulo? Bom, suplemento é o que falta para fechar 180. Então, eu tenho um ângulo que eu não sei quanto que é, vou chamar de x. O seu suplemento é quanto que falta para fechar 180. Logo, o suplemento é 180 menos x. E ele fala que a medida do suplemento é 101. Logo, 180 menos x é igual a 101. Então, vamos descobrir agora a medida do x. Então, eu posso passar... deixa eu só vou inverter aqui a igualdade, só para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu tenho que 101 é igual a 100. Deixa eu abrir aqui de novo, porque ele sai. Ok. Então, 101 é igual a 180 menos x. Vou passar o x para cá e o 101 para lá. Então, x passa para cá, fica positivo, que é igual a 180, e o 101 passa para cá, fica negativo. Logo, o meu x aqui é igual a 79. Ok? E aí a pergunta é, qual a medida do complemento desse ângulo? Ou seja, de 79, quanto que falta para fechar 90?
Eu faço 90 menos 79 e isso daqui vai ser igual a 11. Então, qual que é a medida do seu complemento? 11 graus. Um ângulo mede 120 graus. Qual a terça parte do suplemento desse ângulo? Então, esse ângulo mede 120. Vamos calcular qual que é o suplemento dele. Então, o suplemento é 180 menos o 120. Logo, ou seja, aqui é quanto falta para fechar o 180. Aqui é 60 graus, esse seria o suplemento. Mas a pergunta é, qual é a terça parte do suplemento desse ângulo? Então, eu vou pegar os 60, vou dividir por 3, e a terça parte, divido em 3 pedaços. Então, isso daqui é 20 graus. A terça parte seria 20 graus. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, agora a gente vai ver quando a gente tem ângulos formados quando eu tenho duas retas aqui cortadas por uma transversal. Bom, nesse caso aqui, a gente vai analisar esses ângulos aqui, ó, que estão coloridinhos. Essa parte de fora aqui, ó, das retas paralelas, a gente vai chamar de região externa. E essa parte aqui, ó, no meio, a gente vai chamar de região interna, tá? Bom, eu vou ter ângulos que são correspondentes. O que significa correspondentes? Eles estão na mesma posição relativa. Olha só. Aqui, ó, tá na mesma posição que esse daqui, o 5 e o 1, tá vendo? Então, eu posso dizer que esses ângulos são correspondentes. Posso dizer também que o 7 e o 3 também estão na mesma posição, ó, embaixo aqui do lado de cá. Então, 3 e 7. E aí, a gente vai ter que ângulos correspondentes, na verdade, eles também são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Se eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos formados por essa transversal, eles são congruentes, os ângulos correspondentes. A gente tem também os ângulos alternos. O que é alternos? É quando eu alterno o lado, eu troco o lado. Por exemplo, aqui, ó, o 2 e o 8 aqui, ó. São ângulos que estão de lados diferentes, então são ângulos alternos. Já os colaterais são aqueles que estão no mesmo lado. Por exemplo, se eu analisasse aqui, ó, o 5 e o 4. Então, eu posso dizer que são ângulos colaterais, todos eles estão do lado de cada reta. Agora, o 2 e o 8 tá um de um lado, o outro do outro lado. Então, a gente vai dizer que são ângulos alternos. E aí, a gente vai formar as seguintes relações. Ângulos alternos internos, ou seja, estão de lados diferentes e na região interna. Então, por exemplo, aqui, ó, o 3 e o 5. São ângulos que estão de lados diferentes e na região interna. Tenho também aqui o 6 com o 4, que estão em lados diferentes e então e na região interna aqui. Então, 4 e o 6. A gente vai ter também ângulos alternos externos. Estão lá na região externa, mas estão em lados diferentes. Por exemplo, o 1 com o 7. Tá aqui, ó, lados diferentes, um tá para um lado, outro tá para o outro, tá? E eles estão na região externa. Agora aqui, ó, o 2 e o 8 são lados alternos, tá? E externos. Repare que todos os ângulos alternos externos, na verdade, os alternos externos ou os alternos internos, todos que são alternos, eles têm a propriedade de que eles são congruentes. A gente já vai olhar isso melhor. Agora eu tenho os ângulos colaterais externos. Então, estão do mesmo lado, mas do lado de fora, ó. O 1 e o 8. Não estão do mesmo lado aqui, ó, desse lado aqui da reta? Então, estão do mesmo lado, só que eles estão na região externa. E tenho também os ângulos colaterais internos, ó.
eles estão aqui do mesmo lado, por exemplo, o 5 e o 4 aqui, ó, do mesmo lado, na região interna. A propriedade dos ângulos colaterais é que juntos eles formam 180 graus, então são ângulos suplementares. E outra propriedade importante é os ângulos opostos pelo vértice. Sempre que eu tenho ângulos que estão de lados opostos, assim, unidos aqui ó, por esse vértice, eles têm o mesmo vértice, o que acontece? Esse ângulo aqui vai ser sempre igual a esse ângulo aqui. Sempre vão ter ângulos iguais. Então, olha só, quando eu tenho ângulos colaterais, então deixa eu só registrar aqui. Se eu tenho ângulos que são colaterais, pode ser interno ou externo, junto eles são suplementares. Então, vou dizer que eles são suplementares. Agora, se eu tenho ângulos alternos, pode ser externo ou interno, eu vou dizer que eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, a gente vai usar essas propriedades para a gente poder calcular alguns ângulos. Então, aqui eu trouxe um exercício, deixa eu só completar aqui que está faltando o símbolo do ângulo. Que a gente tem que, os exercícios daqui para frente, todos a gente tem que encontrar qual que é o valor de x. Ó, repare que esses daqui são o que a gente chama de ângulos correspondentes, porque eles estão na mesma posição, ok? Então, do mesmo lado da reta, na parte de cima ali. Então, se eles estão na mesma posição, são ângulos correspondentes. Logo, eu já posso dizer que eles também são congruentes. Então, qual que é o valor de x? X é igual a 40 graus, é o mesmo valor. Agora aqui, ó, eu tenho o ângulo x, o ângulo y e o ângulo 120. Bom, eu sei que o 120 está na mesma posição aqui que o y. Só escrever. São correspondentes. Então, eu já sei que o y vale 120 graus. Agora, quanto que vale o x? Se eu sei que aqui o y vale 120, olha só. Repare que aqui, ó, o y mais o x, quanto que forma? Forma aqui 180 graus, ó. Então, y mais x é igual a 180. Só que o y eu sei que vale 120. Então, 120 mais x é 180. Logo, meu x é 180 menos 120. Portanto, meu x é 60 graus. Ok? Agora aqui, ó, eu tenho ângulos alternos, porque são lados diferentes, externos. E a gente tem que todos os ângulos alternos são congruentes, né? Logo, ou então eu poderia pensar assim, ó. Esse x aqui é correspondente a esse ângulo aqui, logo aqui vale x também. E eles não são opostos pelo vértice? Se são opostos pelo vértice, tem o mesmo valor. Então, x igual a 55 graus. Mas eu poderia ver se são alternos, no caso são alternos externos, com certeza, pensa que alterno implica em ângulo congruente, ou seja, que tem a mesma medida. Congruente. Agora aqui eu tenho o ângulo 4x, 60 e y. Eu quero encontrar o valor de x e y. Então repare aqui, qual seria o ângulo correspondente ao 4x? Seria o ângulo que fica aqui, ó. 4x. Então na mesma posição, ok? Logo, o 4x é oposto pelo vértice do 60. Ou então eu poderia pensar, o 4x é alterno interno como 60. Logo, eu sei que 4x é igual a 60. Passo 4 dividindo, então x é 60 divididos por 4. Então, x igual a 15 graus. Tá, mas agora quero descobrir o valor do y. Então, eu sei que o y mais o 60 aqui, ó, juntos eles vão formar quanto? 180 graus. Então, y mais 60 vai ser igual a 180 graus.
Então, meu y é igual a 180 menos 60, logo y é igual a 120. Pessoal, uma observação. Existem várias formas de você resolver. Talvez você tenha olhado de uma forma diferente e chegado no mesmo valor. Não tem problema, você pode resolver da forma que ficar melhor, mas o importante é a gente chegar sempre no mesmo resultado. Agora eu tenho aqui, ó, na figura abaixo, as retas M e N são paralelas. A diferença entre as medidas dos ângulos indicados por N e M é igual a. Ele quer saber, então, a diferença entre os ângulos N e M, tá? Então, a gente precisa calcular quais são os valores desse ângulo. Repare aqui, ó, que eu tenho que o M é oposto pelo vértice do 84. Logo, já sei que M vale 84. E tem aqui, o M é colateral ao N, ok? Se ele é colateral, significa que eles são suplementares. Logo, o M mais o N é igual a 180 graus. Mas o M a gente sabe que vale 84. Então, 84 mais o N é igual a 180. Passa 84 para o outro lado, então N é igual a 180 menos 84. Logo, o meu N vale 96 graus. Ok, descobriu o valor de M e N, mas ele quer saber a diferença de um pelo outro. Então, 96 menos 84, aqui sobra 12. Então, a diferença entre os dois é 12 graus. Agora a gente vai entrar num outro conteúdo que a gente chama de Teorema de Tales. Então, antes da gente entender o que é o Teorema de Tales, vamos relembrar o que é a razão entre dois segmentos. Então, se eu tenho aqui um segmento CD e um segmento AB, para eu fazer a razão entre eles, eu vou pegar a medida do primeiro segmento. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, o CD tem 5 unidades, né, de medida. Deixa eu só... Aqui é um C, né, unidade de comprimento. Não sei quanto que é, né, se é um centímetro, milímetro, não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o AB tem 10 unidade de comprimento. Como que eu faço a razão entre esses dois segmentos? Então, eu vou dizer que a razão entre CD e AB é de 5 para 10. Pode simplificar isso daqui? Pode, né? Dá para simplificar tudo por 5, fica 1 meio. Então, a razão entre esses dois é essa comparação através da divisão. É quando eu divido um pelo outro. Então, é assim que a gente calcula a razão entre dois segmentos. Agora, o enunciado do Teorema de Tales. Então, se um feixe de retas paralelas... Primeiro, feixe de retas paralelas é tipo um conjunto de retas paralelas, quando eu tenho várias paralelas juntas ali, tá? Se um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais, então eu tenho aqui, ó, as paralelas cortadas por duas transversais. Então, a razão entre quaisquer dois segmentos determinados em uma das transversais é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra transversal. O que significa isso? Que qualquer segmento que formou nessa transversal, por exemplo aqui, ó, segmento AB, o segmento BC ou até o segmento AC, esses são proporcionais, tá? São aos correspondentes. AB é proporcional a esse daqui, ó, a linha B', e BC é proporcional a esse daqui, e o AC aqui, que é o todo, né, é proporcional ao todo desse daqui, ok? Então, vamos ver como que isso fica. Olha só esse exemplo aqui. Eu tenho que esse segmento aqui vai ser proporcional a esse. Ser proporcional não significa que eles são iguais. Significa que eles tem uma proporção entre eles. Quando eu fizer a razão, isso sempre vai dar o mesmo valor. Então, aqui, 6 é proporcional a esse, 9 é proporcional a Z
E o todo aqui, que é 20, né, a soma de tudo isso, é proporcional à soma de tudo isso aqui, que é 60. Então, aqui eu tenho várias informações. Vamos descobrir, então, os valores de x, y e z. Então, eu tenho que 5 está para x, assim como o 6 está para y, assim como o 9 está para z, e assim como o 20 está para 60. Agora, vamos simplificar esse 20 está para 60. Isso daqui dá para eu simplificar tudo por 20, né? Que fica 1/3, ok? Aí a gente pode usar, aqui só mudando, né? Dividir em cima e embaixo por 20. Então, a gente pode usar essa razão aqui para calcular, isolando com cada um dessas incógnitas. Então, 5 está para x, assim como 1 está para 3. Feito isso, é só multiplicar cruzado aqui, ó. 1 vezes x, 1x, 5 vezes 3, 15. Então, é igual a 15. Logo, x igual a 15. Pronto, descobri o valor de x. Agora, vamos descobrir o valor de y. 6 está para y, assim como 1 está para 3. Multiplico o cruzado, eu vou ter que y é igual a 18, que é 6 vezes 3, né? Perdão. Agora, vou fazer aqui do z. 9 está para z, aqui é um z. Assim como 1 está para 3. Então, fica z é igual, né? 1 vezes z, o próprio z. 9 vezes 3, que é 27. Então, aqui vale 18 e aqui vale 27. E se você somar todos esses valores, vai ver que vai dar 60. Pessoal, só que na hora de montar essa proporção, precisa tomar muito cuidado. Por quê? Vamos supor que eu estou usando essa reta aqui, ó, que tem o amarelo aqui, na parte de cima da proporção, aqui, ó. 5, essa reta aqui, está para x, então essa está embaixo. Então, eu preciso tomar o cuidado de sempre manter os valores dessa em cima com os valores dessa embaixo. Tem que sempre manter essa ideia. Se eu colocasse, por exemplo, x em cima, não teria problema, mas eu teria que tomar o cuidado de manter sempre esses números aqui embaixo, tá bom? Mais um exercício, então. Então, calcule o valor de x, sabendo que as retas E, F e A são paralelas. Então, aqui eu tenho três retas paralelas e quero encontrar o valor de x. Então, eu vou dizer x está para 60, que é esse valor aqui, assim como 25 está para 40. Então, em cima estão os valores da reta G e embaixo ficou os valores da reta H. Então, agora é só multiplicar aqui, ó. X vezes 40 dá 40x, que é igual a 60 vezes 25. Então, 40x é igual a 60 vezes 25, que dá 1.500. Agora, passo 40 dividindo, né? X igual a 1.500 dividido por 40, dá para cortar um zero aqui. E aí, eu fico com 1.500, 150 divididos por 4, que daí vai dar 150. 150 por 4 vai dar 37,5. Ok? Então, o x aqui é 37,5. Então, aqui, ó. A crise energética tem levado as médias e grandes empresas a buscarem alternativas na geração de energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma alternativa encontrada por uma fábrica foi a de construir uma pequena hidrelétrica aproveitando a correnteza de um rio que passa próximo às suas instalações. Observando a figura e admitindo que as linhas retas R, S e T sejam paralelas, pode-se afirmar que a barreira média. Então, aqui eu tenho a linha R, a linha S e a linha T.
Ele fala que são paralelas. A barreira é esse pedacinho aqui, ó, dentro do rio. Vou chamar de X, eu quero saber o quanto ela mede, não sei. Então, eu tenho aqui a proporção desse para esse. Só que aqui eu não tenho a proporção aqui, eu tenho do todo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que 30 está para 24, que é esse daqui. E o todo desse daqui está para todo desse daqui. Quanto que vale tudo isso daqui? Isso daqui vale 30, mais o tamanho aqui da barreira, que é x, mais 2, que é esse pedacinho aqui, ó, 2 metros. Então, isso daqui vale o todo. Então, eu posso dizer que esse todo 30 mais x mais 2 está para 56. Vamos arrumar isso daqui então. Então, 30 está para 24, assim como 30 mais 2 é 32, x, 32 mais x, né? Sobre 56. Então, eu vou, agora eu multiplico o cruzado, né? Vou multiplicar 24 vezes isso daqui. Vai ficar 24 vezes... Ah, dava pra gente simplificar aqui antes, né? Essa fração aqui, ó. Dá pra gente dividir tudo por 6. Em cima e embaixo por 6. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. Então, 5 quartos. Então, posso dizer aqui, só 5 quartos, 5 está para 4, 5 como 32x está para 56. Agora sim, a gente faz a multiplicação aqui, ó. Então, 4, aqui é 32 mais x. Perdoem as confusões aí. Mais x. Então, 4 vezes 32 mais x é igual a 5 vezes 56. Que é um 5, né? Parece um 6 também. Então, eu tenho que 4 vezes 32 é 128. Agora mais 4x, que é igual a 5 vezes 56, que é 280. Então, o 128 eu passo para o outro lado menos, então 4x é igual a 280 menos 128. Deixa eu arrumar aqui essa bagunça. Vou apagar aqui para a gente poder ter espaço. Então, eu tenho que 4x é igual a 280 menos 128, isso vai dar 152. O 4 que está multiplicando, eu passo dividindo, então fica 152 dividido por 4. Vamos fazer essa divisão aqui, né? 152 por 4, aqui dá 3, que dá 12, sobra 3. Abaixo 2, que vai dar por 8, né? 8 vezes 4, 32. Então, aqui dá 38. Então, qual que é o valor aqui? Quanto que é a barreira que mede? A barreira mede x. Logo, aqui a gente tem que a barreira, então, mede 38 metros. 38 metros. Ok, então vamos lá. Agora mais um outro exercício. Determine as medidas de x e de y na figura. Pessoal, aqui eu preciso tomar cuidado de qual reta a gente está vendo aqui. Então, olha só, vou riscar essa reta aqui de vermelho, para dizer que essa é uma reta só. Por quê? Porque se eu vou colocar esses valores em cima, os outros têm que ficar embaixo. E se eu for colocar esse em cima, esse tem que ficar embaixo. Tem que manter a mesma ordem, tá? Só que aqui eu tenho que cuidar que como eles se cruzam aqui, pode confundir a ordem, tá? Então, eu posso dizer que y está para 5, assim como, ó, vermelho em cima, né?
o x está para 7. Tá? Aqui eu estou colocando sempre o que está na reta vermelha em cima aqui da fração. Então, eu preciso manter. Y está para 5, assim como x está para 7. E também tenho aqui 7 está para 6. Primeiro o vermelho, depois o que vem depois. Então, aqui, como eu tenho só números, posso usar isso aqui separado. Então, y está para 5, assim como 7 está para 6. Multiplica. 6y é igual a 5 vezes 7, que é 35. Então, o y é 35 sobre 6. Vamos ver o x. X está para 7, assim como 7 está para 6. Então, 6x é igual a 7 vezes 7, que é 49. Logo, x igual a 49 sobre 6. Encontrei os valores de x e y. Determine as medidas do segmento x e y na figura abaixo, sabendo que sua soma é de 20. Então, olha só, eu tenho aqui x está para 10, assim como y está para 14, assim como a soma disso daqui, que é 20, está para a soma desse. A soma desse é 10 mais 14, que é 24. Dá para simplificar essa razão aqui, né? Vamos dividir, dá para dividir em cima e embaixo por 4, né? Ou por 4. Então, 20 divididos por 4 vai dar 5. E 24 divididos por 4 dá 5 sextos. Logo, eu sei que x está para 10, assim como 5 está para 6. Multiplico aqui, tenho 6x, que é igual a 5 vezes 10, que é 50. Logo, x é igual a 50 divididos por 6. Como não vai dar uma divisão exata, eu vou deixar assim mesmo, tá? 50 sextos. Agora o y. Y está para 14, assim como 5 está para 6. Então, aqui multiplicando cruzado, 6y é igual a 14 vezes 5. Então, 6y é igual a 70. Passo 6 dividindo, y é igual a 70 sextos. Se eu fosse somar os dois, ó, 50 sextos mais 70 sextos, eu vou encontrar que isso daqui vale 120 sextos, né? E fazendo essa divisão, a gente sabe que isso daqui vai dar 20, que é justamente essa soma aqui, ó, do x mais y. Logo, significa que as nossas contas estão certas. Mais um exercício, então. Agora eu tenho aqui retas paralelas no triângulo, tá? Eu sei que essa daqui, BC, esse segmento BC, é paralelo a esse, DE aqui. Ok? Essa é uma reta paralela. E eu posso imaginar ainda uma outra reta paralela que passe por esse ponto A aqui, ó. E que desenhando aqui não fica tão bom, mas posso imaginar uma paralela ali. Imaginando isso, a gente consegue ver claramente aqui o teorema de Tales, que são segmentos proporcionais, ó. Então, eu tenho que x está para 10, assim como x mais 3 está para 15. Multiplica cruzado, 15x, né, é igual a 10 vezes o x mais 3. Logo, 15x é igual a 10 vezes x, 10x, mais 10 vezes 3, 30. Passo o x para cá menos, então tenho que 15x menos 10x é igual a 30. Logo, eu tenho que 5x é igual a 30. Passo 5 dividindo, 5 igual a 30 divididos por 5. Então, x é igual a 6. Então, aqui é igual a 6. Ok? E agora, vamos para um último exercício.
A figura ao lado indica 3 lotes de terrenos com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 15, 20 e 25. A frente do lote 2 para a rua B mede 28. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Então, olha só, eu tenho aqui, ele está falando dos lotes que tem frente para a rua A, que é essa daqui, e para a rua B, tá? E essas divisas aqui são perpendiculares, então significa que isso daqui eu tenho retas paralelas aqui, ó. Porque são todas... Então aqui, ó, a gente tem que enxergar o teorema de Tales, só que ele está deitado, eu preciso, né? Então eu posso dizer que 15 está para x, assim como 20 está para 28. Ok? E aqui eu já consigo descobrir o valor de x. Dá para simplificar essa razão antes aqui? A gente pode simplificar ela por 4, né? Se eu dividir por 4, isso daqui vai dar 5. Aqui, dividindo por 4, embaixo vai dar 7. Então, 5, 7. Logo, 15 está para x, assim como 5 está para 7. Multiplico aqui. Então, 5x é igual a 15 vezes 7. Logo, 5x é igual. 15 vezes 7 vai dar 105. Logo, passo 5 dividindo aqui. X igual a 105 divididos por 5, que vai dar 21. Então, x igual a 21. Então, aqui tem 21 metros. Agora aqui eu vou descobrir o valor de y. Então, só apagar aqui. Então, eu tenho que 25 está para y, assim como 20 está para 28, ou como 5 está para 7. A mesma razão, só que não simplificada. Então, multiplico cruzado aqui. Então, 5y é igual a 25 vezes 7. E eu sei que 25 vezes 7 vai dar 175. Passa o 5 dividindo, então y é igual a 175 divididos por 5, que dá 35. Então, meu y é igual a 35. Logo, aqui tem 35 metros. Ele queria saber justamente qual era a medida que dava para a rua B do lote 1 e do lote 3. Então, aqui era 21 metros e aqui 35 metros. E assim a gente encerra, então, aqui o nosso conteúdo de Teorema de Tales.